How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. SS&C Algorithmics helps firms transform financial risk management. With cloud, AI, aggregation, and advanced analytics, we help deliver high performance and a superior user experience. Algorithmics clients can manage exposures across a wide range of risk categories. We offer a full-service platform that runs the heaviest and most sensitive workflows, and end-to-end managed data services on a highly scalable platform. Drive risk-aware decision-making with award-winning technology-enabled financial risk management. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Bom dia, bem-vindas e bem-vindos ao 11º Congresso Internacional de Gestão de Riscos. Assim como na última edição, em razão das medidas de prevenção e controle da Covid-19, estamos realizando o evento de forma virtual, ao vivo, na Numis, a plataforma de conteúdo e inovação do setor financeiro. O congresso começa hoje, dia 13, e vai até amanhã, dia 14. O evento é totalmente online e gratuito e a programação está completa na Numis e publicada também na Numis. Agora, para dar início ao nosso congresso e apresentar o tema Cenário Atual, Riscos e Tendências da Agenda, BC#,
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, recebe o diretor de regulação do Banco Central do Brasil, Otávio Damaso. Um ótimo evento a todos e a todas. Isaac, muito bom dia com você. Muito bom dia a todos vocês. Eu quero externar aqui meus cumprimentos, meus agradecimentos. Nós estamos hoje chegando àquela que é a 11ª edição desse já tradicional Congresso Internacional de Gestão de Riscos. Portanto, nós o realizamos anualmente e assim o fazemos para discutirmos temas afetos à regulação bancária, temas importantes. Nós temos a satisfação de informar que nesse formato virtual nós já estamos com quase 2.000 inscritos participando aqui conosco da abertura deste evento. Nesses 11 anos, nós temos conseguido manter o elevado nível técnico dos debates. E assim temos feito com apoio institucional do Banco Central, que nunca nos faltou, o que possibilita uma interação produtiva única entre regulador e também regulados. Eu quero aproveitar para saudar a presença do diretor de regulação do Sistema Financeiro Nacional, Otávio Damaso. Eu tive a grata satisfação de ser seu colega diretor na gestão do ex-presidente Ilan Godfrey, e ele, juntamente comigo, participa da abertura nessa cerimônia que abre os trabalhos deste Congresso. Quero também cumprimentar o diretor de Política Monetária, que terá uma participação conosco, Bruno Serra, e demais representantes do Banco Central que também participarão deste evento. Não posso deixar de agradecer e, igualmente, de cumprimentar a todos os painelistas que vão brindar este evento com suas falas e aos congressistas que participam, cada qual aqui nesses 2 dias de congresso. Felizmente, diretor Otávio, na edição deste ano, nós já estamos voltando o nosso olhar para o futuro, retomando as agendas normais e o planejamento prospectivo. Nós fizemos, portanto, a travessia do momento mais grave da crise, que colocou a toda a prova a forte resiliência do setor bancário brasileiro. Na edição do ano passado, se nós nos lembrarmos, o programa do Congresso ele foi basicamente concentrado nas discussões sobre os reflexos, os impactos e os caminhos para atravessarmos a aguda crise da pandemia. E o sistema bancário passou naquilo que foi um severo teste, mostrando a sua força, a marca da inovação e, principalmente, mostrando sua enorme capacidade de pronta reação. Isso foi fundamental para garantir que o país não parasse e que mantivesse o ritmo da atividade econômica. Aliás, o Brasil pôde contar com o que há de mais seguro, inovador e confiável naquilo que alguns dizem ser o setor bancário tradicional. Os bancos não faltaram ao país nessa grave crise. Já não é de hoje que a excelência da regulação bancária brasileira ela é mundialmente reconhecida. E nós conseguimos implantar a contento toda a primeira fase de Basileia III, que já vigora plenamente, e o nosso setor venceu mais essa batalha que não foi nada simples. Isso deve ser atribuído a vários fatores, mas eu gostaria aqui de destacar alguns, como, por exemplo, a firme regulação prudencial que o Brasil tem, a competência e o comportamento responsável do Banco Central e das nossas instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Eu quero destacar 2 alicerces que são muito sólidos e que marcam aqui a solidez do nosso setor. Primeiro, a forte capitalização e, segundo, a elevada liquidez do sistema bancário nacional. Falando um pouco de capital, nós contamos com um indicador de capital de 17%, que é bem acima do mínimo regulatório de Basileia, que exige 11,5% das instituições financeiras que são sistemicamente relevantes e 10,5% para as demais instituições. O setor bancário ele é o único a ter uma exigência mínima de capital. Isso acaba funcionando como um limitador das suas operações ativas e também da sua alavancagem. E nós contamos atualmente com um patrimônio líquido total de 850 bilhões de reais. Isso equivale a aproximadamente 10% dos ativos totais do sistema. Falando um pouco de liquidez, né? Em termos de liquidez, no final do ano passado, os bancos brasileiros eles possuíam 1 trilhão e 400 bilhões de reais em ativos líquidos, mais do que líquidos de alta qualidade, reservados aí para enfrentar
por exemplo, uma crise aguda de 30 dias, quando nós tomamos por base o índice de liquidez de curto prazo de Basileia III. Desse total de ativos líquidos, desse total de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, temos cerca de 450 bilhões recolhidos compulsoriamente junto ao Banco Central. Nos fóruns em que participamos, com muita transparência, nós temos ressaltado que os compulsórios eles representam custos adicionais aos bancos e também a redução da sua capacidade de alavancagem. A nossa expectativa é que os novos mecanismos de assistência financeira de liquidez possam, no médio e longo prazo, levar a uma redução estrutural dos depósitos compulsórios. Nós vamos perseverar nesse pleito do setor. Com a crise da pandemia, ao que tudo indica, já sendo superada, nós conseguimos gradualmente, então, retomar a agenda regulatória nacional e internacional, como mencionei no início da minha fala. Desde o final do ano passado, já foram pelo menos 10 consultas públicas realizadas pelo Banco Central, são vários assuntos, principalmente aqueles que tocam a normatização da segunda fase do acordo de Basileia. Portanto, um novo arcabouço regulatório se avizinha. Eu queria aqui destacar duas frentes dessa segunda fase aí do acordo de Basileia III. A primeira tem a ver com a redefinição dos modelos para alocação de capital, no que diz respeito a risco de mercado, a risco de crédito, bem como também um modelo que vai fortalecer o gerenciamento de riscos. E a segunda frente tem a ver com a política de responsabilidade, com a prestação de informações sobre riscos sociais, riscos ambientais e também climáticos. São temas que serão abordados aqui durante o Congresso. Também eu quero mencionar a normatização dos novos mecanismos de assistência financeira de liquidez e de depósitos voluntários pelo Banco Central, tema que será tratado pelo diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra. Isso será feito amanhã, na abertura do segundo dia deste Congresso. Bom, neste processo de travessia, o Banco Central ele tem se mostrado sensível para uma transição mais suave em relação àqueles instrumentos que foram feitos para combater os efeitos da crise, sobretudo diante de um ano eleitoral que também se avizinha. Nós teremos pela frente os naturais efeitos da incerteza e da volatilidade sobre os mercados que as eleições costumam acabar repercutindo. São mudanças profundas no arcabouço regulatório brasileiro que já representam um grande desafio para os bancos. Eu lembro que essa agenda ela ainda está apenas proximamente da metade do cronograma, é uma carga regulatória muito pesada, com um cronograma extremamente desafiador, mas os bancos estão determinados aqui a seguir nessa atuada juntamente com o Banco Central. Eu quero destacar que ainda serão alvo de novas normatizações e consultas públicas, outras regras entre o final deste ano e o início do ano que vem, e quero destacar alguns pontos. O primeiro deles, como mencionei, é a conclusão da normatização dessa segunda fase de Basileia III, as normas que tratam de alguns riscos, como o risco de mercado, trazem uma revisão completa de todo o arcabouço regulatório. São mudanças complexas, mais do que isso, estruturais e sistêmicas, que são tratadas aí como um verdadeiro Big Bang, tanto pelo Banco Central quanto pelos bancos. Não é à toa que o regulador decidiu acertadamente escalonar as consultas públicas em 4 fases. As 2 primeiras já tiveram consultas publicadas, os editais 81 e 88. Em relação às normas de risco de crédito, eu queria destacar os avanços nas ponderações de risco para exposições a empresas e também o mercado imobiliário residencial. Eu quero aproveitar para externar as nossas preocupações em relação ao tratamento de capital, em razão de particularidades, de peculiaridades que existem apenas no Brasil, não há paralelo no mundo, como nos casos das exposições que temos em financiamentos pelo plano empresário e também o crédito tributário, que conta com a garantia do poder público, com a garantia da União. Ainda sobre risco de crédito, eu quero ressaltar a importância de se preservar a simetria regulatória entre pares nacionais e entre os internacionais, sobretudo no que se refere ao tratamento de capital nas exposições em investimentos em software e em cartões de crédito. Aliás,
também de forma transparente, como nós temos feito. A questão da assimetria regulatória é um tema caro para o setor. Nós temos tratado desse assunto com toda a transparência e vamos continuar determinados a buscar um equilíbrio na indústria financeira em relação aos players que têm o mesmo tamanho, que exercem as mesmas atividades e que oferecem riscos também semelhantes. Por fim, nós temos ainda normatizações relevantes da nova metodologia de apuração de capital para o chamado risco operacional. Falando do risco de mercado, do risco de crédito e agora sobre a ótica do risco operacional. E são normas que também tocam ao piso de capital aí dos modelos internos. São mudanças importantes no capital potencial a ser requerido, que possuem condições de mitigação previstas nas normas de Basileia. Também temos uma preocupação de que as flexibilizações previstas em Basileia sejam tratadas nessas normatizações. Foram importantes conquistas da indústria durante a consulta pública internacional e também na implementação local é importante que nós preservemos os avanços conquistados e busquemos alternativas que tratem o máximo possível das peculiaridades locais. Quero ainda destacar o tema do novo padrão contábil do IFRS 9 no Brasil, que é igualmente transformador na gestão de risco de crédito, na constituição de provisões pelos bancos. Será uma revisão completa da norma atual de provisionamento, é uma norma que vigora desde 99 e que vem cumprindo de forma consistente o seu papel aí preventivo ao longo de tantos anos, também de forma variada e intensa com relação aos ciclos de crédito. Pela nova regra, os bancos vão ter que conhecer, vão ter que gerir melhor os seus ativos problemáticos e vão fazer provisões com base no conceito de perda esperada. Essa determinação ela deve ser mandatória para todas as instituições do sistema financeiro nacional. Nós temos a expectativa de que poderá ser normatizada em breve e o diretor Otávio também deverá comentar algo nesse sentido. Como eu disse, são mudanças complexas, algumas estruturais, que demandarão muito dos bancos em termos operacionais, com alterações de sistemas, com alteração de seus processos de trabalho, com impacto na área de TI, de recursos humanos, mas também em termos técnicos e de governança. Como sempre, a indústria bancária vai participar ativamente desses debates e das consultas públicas, vai buscar mitigar os impactos financeiros, operacionais e estruturais, sempre preservando a tempestividade e o alinhamento às recomendações internacionais. Eu finalizo a minha fala de abertura, mais uma vez agradecendo e dizendo que a solidez do nosso sistema bancário é um dos principais ativos de um país. E o setor bancário brasileiro é inovador, é confiável e seguro. Portanto, seguiremos firmes e bem focados no papel de alavancarmos a economia. Muito obrigado e, mais uma vez, quero aqui agradecer a todos. Vamos passar a palavra, então, ao presidente e diretor Otávio Damasio. Bom dia, Otávio, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria inicialmente agradecer a Febraban pela realização desse evento. Esse evento já é uma tradição no nosso mercado, é um importante fórum para a gente debater as questões relacionadas à gestão de risco no âmbito do sistema financeiro, a questão da estabilidade e prospectar também os próximos passos que são super importantes dessa agenda, tanto na ótica do regulador, do supervisor, quanto na ótica do próprio mercado, enfim, garantir e assegurar a estabilidade financeira ao longo dos próximos anos também. Então, parabéns, Febraban, por essa iniciativa, pela perseverança em continuar com esse evento, mesmo durante esses períodos difíceis que a gente passou em 2020 e 2021. Eu acho que foram momentos desafiadores para toda a sociedade, mas a gente conseguiu manter o controle e avançar, inclusive, em temas importantes como esse que a gente está discutindo hoje aqui. Bem, a minha intervenção hoje, eu dividi ela em 3 partes, e eu acho que as principais mensagens que vão estar refletidas também nessas 3 partes da minha intervenção, primeiro, como o Isaac já mencionou,
sistema financeiro nacional segue bem resiliente. Acho que isso é super importante, principalmente diante de todos os desafios que a gente apresentou ao longo de 2020, principalmente no primeiro trimestre de 2020. A segunda mensagem é que, não obstante isso, há desafios ainda conjunturais e estruturais que justificam a nossa atenção com questões relacionadas à estabilidade financeira. Isso é importante ficar no radar de todos. E o terceiro ponto é a importância de, então, continuarmos o aperfeiçoamento da regulação e da supervisão prudencial, e aí também um olhar por dentro das instituições financeiras, de elas também tratarem cada vez de forma mais consistente e sistêmica todas as questões relacionadas à estabilidade financeira. Então, são esses três principais pontos da minha intervenção de hoje, e aí vamos conversar um pouco sobre cada um desses pontos. Em relação ao sistema financeiro, como bem mencionei, ele segue bem resiliente. Essa, inclusive, é a principal mensagem que a gente extraiu do exercício do Comitê de Estabilidade Financeira, que a gente realiza 4 vezes por ano, o COMEF, né? O teste de estresse que nós realizamos trimestralmente confirma esse entendimento. Como o Isaac já mencionou, a capitalização e a liquidez do sistema financeiro nacional estão acima do mínimo prudencial e as provisões para as perdas de crédito estão adequadas, né? Olhando a situação hoje, um pouco para frente, a gente vislumbra menores despesas de provisionamento que vão contribuir para a recuperação da rentabilidade do sistema financeiro e a performance da carteira de crédito, inclusive os créditos repactuados no ano passado, que têm surpreendido positivamente, dão tranquilidade também para o horizonte à frente que a gente tem em termos do desenvolvimento do mercado de crédito. Então, não obstante tudo isso, acho que fica uma recomendação: a gestão de capital prudente, ela precisa perseverar, né? E também uma recomendação para as instituições financeiras que, no momento da decisão de destinação de lucros, se faça de uma forma conservadora diante das incertezas do ambiente econômico, financeiro, internacional que ainda existe. Okay? Só aproveitando esse ponto que a gente está falando do sistema financeiro, do Comitê de Estabilidade Financeira, eu acho que é super importante a gente destacar também todos os aperfeiçoamentos que o Banco Central fez relacionados à questão da transparência e da comunicação do COMEF, do nosso Comitê de Estabilidade Financeira. Nós temos 2 principais instrumentos de comunicação. O primeiro, o próprio comunicado, que define a questão do buffer contracíclico, a própria definição e também uma breve visão prospectiva que a gente incorporou no nosso comunicado, e também a introdução da ata, que aí traz um pouco mais de detalhamento das principais discussões que ocorreram durante a reunião do COMEF, né? E também a identificação dos principais riscos conjunturais e estruturais que estão no radar do regulador e que é importante o regulador também, o supervisor, compartilhar isso com o mercado, para o mercado também se estruturar para fazer frente já a esses desafios, a esses potenciais riscos que existem. E, com isso, eu pego o gancho para uma próxima sessão, que é a questão dos desafios. Então, há desafios conjunturais e estruturais que justificam ainda uma atenção com questões relacionadas à estabilidade financeira. E esses desafios, como bem mencionei, têm um caráter conjuntural e estrutural. Vamos falar um pouco, então, dos desafios de ordem conjunturais. O primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é o processo de normalização das condições monetárias e financeiras globais, que ainda requer atenção. Os bancos centrais das economias avançadas têm conseguido navegar relativamente bem nesse ambiente desafiador, mantendo as expectativas dos mercados ancoradas, mesmo em contexto de aumento da inflação supostamente temporária, né? Eles conseguem bem segregar as eventuais reversões dessas políticas que foram adotadas no auge da Covid, né, em 2020, segregando a expansão dos balanços da própria autoridade monetária, também do seu processo de normalização da política monetária tradicional, né? Mas o simples processo de normalização das condições monetárias e financeiras internacionais traz desafios para as economias emergentes.
e eventuais descompassos entre as expectativas dos agentes financeiros e das ações dessas autoridades monetárias, das economias avançadas, podem trazer um pouco de volatilidade aos mercados. Todos os exercícios que nós fizemos aqui no Banco Central, realizados pelo Banco Central do Brasil, inclusive no âmbito das reuniões do comércio, mostram que o Sistema Financeiro Nacional está muito bem preparado para lidar com esses eventuais cenários de maior volatilidade nos mercados globais, inclusive em virtude da baixa dependência de capitais externos nos nossos sistemas. Mas, mesmo assim, esse é um ponto de atenção que precisa estar no radar de todas as instituições financeiras, né? Tanto para os efeitos diretos e um processo plenamente controlado pelos bancos centrais das economias avançadas, mas principalmente para eventuais efeitos indiretos de um processo de normalização das condições monetárias e financeiras não tão bem coordenado pelas autoridades monetárias internacionais. Então, a gente precisa estar com esse ponto de atenção. Como mencionei, o sistema financeiro está muito bem preparado para isso, mas esse é um cenário que a gente precisa estar acompanhando de perto e as instituições financeiras precisam ter isso no seu radar a todo momento. Na questão ainda conjuntural, mas agora falando um pouco do cenário doméstico, o mercado de crédito, no geral, brasileiro, a expansão está em linha com os fundamentos e com a própria dinâmica da economia. Como já foi mencionado aqui também antes, o nível de ativos problemáticos da própria inadimplência tem se mostrado bem comportados. Recentemente, a gente tem observado um apetite ao risco das instituições financeiras aumentando em algumas modalidades de crédito, principalmente de crédito para as famílias, notadamente nos segmentos do financiamento de veículos e no crédito imobiliário, segmentos que, inclusive, sempre acompanhamos com bastante atenção, dada as dimensões que ele tem no nosso mercado de crédito. No caso dos financiamentos de veículos, observamos que nas safras de crédito mais recentes há uma certa flexibilização dos padrões de concessões para um nível um pouco acima da média histórica, né, mas que está dentro do controle. Então, a gente tem observado, acompanhado com mais atenção isso, mas não identificamos riscos de maior magnitude. E, no caso do crédito imobiliário, as concessões mantêm um nível de qualidade bem próximo ao padrão histórico, a despeito de apresentar um crescimento forte ao longo dos últimos 12 meses, né? Que a gente observa também os preços dos ativos imobiliários, por sua vez, mesmo quando deflacionados pela inflação, apresentam um crescimento relativamente moderado e em linha com os fundamentos do mercado imobiliário atual, apesar de uma ou outra localidade ou mesmo um ou outro segmento apresentar comportamento um pouco mais distante da média. Enfim, em relação ao nosso mercado de crédito doméstico, gostaria de enfatizar que ele tem se comportado muito em linha com os fundamentos, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante todo o segmento estar atento e, no caso do Banco Central, nós continuaremos monitorando de perto esses mercados, principalmente os dois segmentos relevantes, o segmento de veículo e o segmento imobiliário. Então, são esses dois pontos que a gente identifica como de atenção e estão muito bem endereçados e a gente só vai continuar monitorando isso com muita atenção em relação aos aspectos conjunturais. Em relação aos aspectos estruturais, eu acho que o primeiro ponto de atenção é a estrutura de captação e manutenção de liquidez nas instituições financeiras. Em relação ao custo, as preocupações no curto prazo se dissiparam, inclusive pelo ciclo monetário. Mas é importante que as instituições financeiras trabalhem para tratar estruturalmente essa questão, evitando que momentos específicos do ciclo monetário e financeiro não encobertem questões que precisam ser estruturalmente resolvidas definitivamente pelo nosso sistema financeiro nacional. Em relação à maturidade, os prazos ainda permanecem relativamente curtos, inclusive em relação ao período pré-Covid. Isso traz desafios para a gestão do ALM das instituições financeiras. Esse é um ponto de atenção que irá permanecer no radar do supervisor e eu acho que é um ponto de atenção também que cabe uma agenda cada vez mais intensa de trabalho conjunto entre o Banco Central e
o sistema financeiro como um todo, para a gente ir, aos poucos, endereçando isso que é uma questão estrutural do nosso sistema. O segundo ponto estrutural que eu acho super relevante destacar é a questão em relação à prevenção de incidentes cibernéticos. Quando eu falo de incidentes cibernéticos, de todas as magnitudes e todas as dimensões de incidentes cibernéticos. Esse é um ponto de atenção permanente. A digitalização do sistema financeiro ela é irreversível, é crescente e extremamente desejável. É um processo que traz inúmeros benefícios em várias dimensões e o Banco Central vai continuar, no âmbito da sua agenda de inovação, incentivando esse processo de digitalização. Por isso, as ações para prevenir e mitigar incidentes cibernéticos devem ser redobradas nas instituições financeiras individualmente, mas também nas infraestruturas de mercado financeiro. As políticas de segurança cibernética devem ser constantemente revisadas e, principalmente, praticadas por todos os stakeholders. Esse é um aspecto super importante que, inclusive, a gente trouxe quando a gente definiu a política de responsabilidade cibernética há alguns anos. Toda essa preocupação que geralmente tem no alto nível de gestão das instituições financeiras precisa estar detalhado e difundido em toda a estrutura da instituição financeira e também naqueles fornecedores ou parceiros relevantes, principalmente em questões de TI. Então, essa é isso que a gente classifica uma prática para todos os stakeholders envolvidos no âmbito das instituições financeiras. As ações de contingência, principalmente de comunicação, e aí eu reforço, de comunicação, são peças-chave no processo para o sucesso da agenda de digitalização e inovação do sistema financeiro e, principalmente, para fazer frente a qualquer tipo de incidente cibernético. O sistema financeiro deve manter o nível máximo de resiliência cibernética com um propósito único, que é um requisito fundamental para assegurar a manutenção da credibilidade que a sociedade deposita em todas as instituições financeiras no sistema financeiro nacional. Então, esse é um ponto que o Banco Central tem trabalhado com muito afinco. A gente observa também que é um ponto que as instituições financeiras têm empenhado cada vez mais atenção e recursos nisso. Isso é fundamental e é isso um fator de assegurar a alta credibilidade que a sociedade deposita no sistema financeiro. Faz parte da nossa modernidade, faz fazer parte cada vez mais do futuro da nossa sociedade e do sistema financeiro. Essa agenda, como eu disse no início, ela é irreversível, crescente, principalmente muito desejável por todas as suas óticas. E o terceiro ponto nas questões estruturais que eu gostaria de mencionar e que o Isaac também já mencionou no início da sua intervenção são as questões relacionadas aos riscos de eventos sociais, ambientais e climáticos, que são cada vez mais relevantes no cenário que a gente vive, né? São inúmeras as evidências de como tais eventos podem se traduzir em perdas para o sistema financeiro. Não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas também é forte a correlação com as categorias de riscos tradicionais que há anos, décadas, temos aperfeiçoado os mecanismos de mitigação, como o risco operacional, principalmente o decorrente de danos reputacionais e legais, e eu acho que nessa agenda esse é um fator extremamente relevante, né? Mas também os riscos tradicionais financeiros de crédito, mercado e liquidez. Mas ainda estamos, do meu ponto de vista, nos primeiros passos da jornada para entender melhor como esses riscos sociais, ambientais e climáticos se materializam, de fato, né? Por um lado, desse desafio que a gente está vivendo, é um intenso processo de transformação da percepção e dos valores da própria sociedade relacionada a esses tipos de eventos. Isso bate principalmente nas questões reputacionais e legais, a essa transformação dos valores da sociedade. E, por outro lado, pelas mudanças climáticas, que têm tornado os eventos climáticos cada vez mais frequentes, severos e dispersos geograficamente, né? Essas duas dimensões representam um grande desafio para as instituições financeiras identificarem e mitigarem esses riscos. Em relação às questões climáticas, especificamente,
estamos passando por uma mudança estrutural significativa, decorrendo das mudanças do clima e das suas consequências econômicas. E os bancos centrais precisam garantir, e nós temos feito isso com muito rigor, que o setor financeiro esteja pronto para, assegurar que o sistema financeiro gerencie adequadamente os riscos decorrendo dessas mudanças climáticas, e, 2, dar transparências aos riscos e também às oportunidades decorrentes desse processo, para que as externalidades negativas geradas pelas atividades fiquem evidenciadas, sejam adequadamente precificadas e haja uma disciplina de mercado em relação a isso. Então, eu acho que essa questão da política de responsabilidade socioambiental e climática, que, diga-se de passagem, o Banco Central foi um pioneiro na identificação desse risco, com a publicação da sua política de responsabilidade na época socioambiental em 2014, mas com várias medidas que antecederam essa publicação em 2014, e, novamente, então, somos pioneiros também no processo de aperfeiçoamento e ampliação dessa agenda regulatória focada na gestão desses riscos. Então, a gente vai continuar avançando nisso. Eu acho que o Sistema Financeiro Nacional está bem consciente desses riscos. Esses riscos estão cada vez mais evidentes, e eu acho que não poderia deixar de falar também que todo esse processo de transição relacionado a esse tema, ele também gera inúmeras oportunidades para o sistema financeiro. Eu não vou aqui me aventurar a falar no número específico, mas já há diversos relatórios demonstrando a quantidade de recursos que serão necessários para ajudar a economia como um todo na transformação prevista para os próximos 10, 20, 30 anos em relação às questões climáticas. E aí o sistema financeiro tem uma grande oportunidade de se posicionar em relação a esse tema e fazer ótimos negócios também em relação a isso. Então, a gente sempre olha, e esse é o evento aqui de gestão de risco, a gente está olhando a questão de risco, mas não podemos também deixar de considerar as grandes oportunidades que já estão presentes no nosso mercado e estarão presentes cada vez de forma mais intensa nos próximos anos em relação a essa agenda de transformação que vai ocorrer. E aí chamo aí o sistema financeiro para participar, contribuir e realizar bons negócios também, encarar essa agenda também como uma agenda de realização de negócios positivos, de novos negócios. Okay? Então, com isso, eu encerro aqui a sessão em relação aos desafios para assegurar a agenda, as questões relacionadas à estabilidade financeira, no qual eu destaquei 5 grandes desafios, 2 conjunturais e 3 estruturais em relação à nossa economia. Eu acho que eles estão muito bem tipificados, endereçados, são conhecidos. O Banco Central tem tratado eles de uma forma muito consistente e o mercado financeiro tem acompanhado também com muita atenção e fazendo também seu trabalho de forma muito adequada para endereçar esses pontos. E aí vamos, então, para a terceira etapa aqui da minha intervenção, como que esses desafios eles conversam com a agenda do Banco Central. Aqui eu gostaria de desmembrar essa etapa da intervenção em 2 partes. Primeiro, a frente regulatória, segundo, a frente de supervisão. Na parte da regulação prudencial, pegando, inclusive, o último ponto da sessão anterior, tem toda a agenda de sustentabilidade, que a gente lançou como, inclusive, um pilar da agenda BC-REST. Nós tínhamos 4 pilares, a agenda BC-REST. Em setembro do ano passado, a gente incluiu o 5º pilar, o pilar da sustentabilidade. Na sequência, no âmbito regulatório, colocamos diversas propostas regulatórias em consulta pública. Esse processo de consulta pública tem sido extremamente valioso para a gente colher as opiniões e avaliar melhor os impactos também das políticas no âmbito do sistema financeiro. E, recentemente, em setembro, agora de 2021, vários desses normativos foram definitivamente divulgados.
e agora tem um prazo de implementação. Então, destacaria aqui a política de responsabilidade socioambiental e climática, que trouxe diversos aperfeiçoamentos importantes, inclusive relacionados à questão climática, tipificando melhor essa vertente dessa agenda, né, alinhando, inclusive, com os conceitos que vêm sendo discutidos internacionalmente, mas também a segregação da política da gestão de risco, né, o que traz uma objetividade importante e clareza para as instituições financeiras de como tratar as duas coisas. Em relação à questão da transparência, divulgando também as normas de transparência que são reflexos das discussões do TCFD internacionalmente, no qual eu destaco o grande diferencial da nossa política, que a gente aqui incorporou as questões sociais e ambientais, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto, a gente avançou na linha do que a gente tem feito no Pilar 3, de introduzir tabelas padronizadas, o que vai ajudar também na comparabilidade dessas ações, desses requisitos de transparência individualmente das instituições financeiras, mas as tabelas padronizadas irão ajudar na comparação entre as instituições financeiras, o que vai trazer benefícios para o setor como um todo. E o terceiro aspecto é todo o desenvolvimento do Bureau de Crédito Rural Verde e, agregado a ele, a questão do Open Finance também relacionada ao Bureau de Crédito Rural Verde. Aqui eu vejo uma grande oportunidade para a economia agro no Brasil. Nesse caso, é um tema específico da agenda agro e que vai trazer inúmeros benefícios, porque essa é uma demanda, inclusive, internacional. Mas nosso foco aqui no Banco Central é o foco de risco, como que a gente vai gerenciar esses riscos, e o Bureau de Crédito Rural vem trazer elementos importantes, alguns deles, inclusive, demandas históricas do sistema financeiro de trazer mais informação de melhor qualidade, integrada com outras bases de dados do governo federal que vão ajudar na avaliação desses critérios de sustentabilidade, desses riscos relacionados ao financiamento do setor agro brasileiro, vai ajudar as instituições financeiras a trabalhar nessa agenda. Então, o primeiro ponto da regulação prudencial, a própria agenda de sustentabilidade. O segundo ponto, como o Isaac já mencionou, tem o processo de finalização do Acordo de Basileia III, né? Eu destacaria que o novo arcabouço de risco de mercado, que a gente conhece pela denominação em inglês como Fundamental Review of Trading Book, a gente sabe que ele exige um esforço de adaptação, mas a gente tem bem claro que a metodologia de cálculo do risco de mercado com o ECA-ETB, por meio de análise de sensibilidade, é muito mais robusta do que a gente tem hoje, e, dado essa questão do esforço, como o Isaac já mencionou, a gente dividiu ele em 4 fases e tem implementado um processo muito transparente, muito interessante junto ao mercado das consultas públicas, e até 2023 a gente vai ter tudo publicado e provavelmente vamos entrar com ele em vigor em janeiro de 2023. Então, o Fundamental Review é o primeiro ponto do Acordo de Basileia que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é a padronizada de crédito, que ainda está em consulta pública, que é a CP 80, e que contou com uma participação expressiva da indústria. Recebemos inúmeras sugestões, estamos realizando os ajustes finais, devemos publicar o texto final em breve. A nova padronizada de crédito ela é mais granular, mais sensível ao risco, há novas classes de ativos, e para todas as classes de ativos há novos fatores de ponderação, né? Agora, é um ponto muito interessante. Pelas nossas estimativas, haverá uma expressiva redução da exigência de capital no agregado. E aí, puxando um gancho que o Isaac mencionou, se a gente olhar o segmento imobiliário como um todo, né, tanto a parte de financiamento à produção quanto a parte de financiamento ao mutuário, propriamente dito, o financiamento tradicional, que, inclusive, é a parcela maior nesse bolo de financiamento do setor imobiliário,
a gente identifica que a nossa estimativa aponta que a gente deve ter uma redução em torno de uns 5 bilhões de requerimento de capital. Então, a padronizada de crédito, quando implementada para o setor imobiliário como um todo, mesmo que existam algumas divergências internas, ela vai representar uma economia de capital para o sistema todo, que hoje a gente estima em torno de 5 bilhões de reais. Não é pouca redução. Então, a gente precisa ter esse olhar mais sistêmico também para tudo que está sendo feito, mesmo que internamente a gente tenha alguns subsegmentos, vamos chamar assim, que tenham algum impacto maior, mas no conjunto como um todo a redução é expressiva. Tá? Outra agenda importante na finalização de Basileia é a revisão das regras para a adoção dos modelos internos. Os modelos internos para risco de mercado e risco de crédito vão ser publicados na sequência da publicação dos acordos padronizados. Haverá uma flexibilidade muito interessante para os bancos em relação aos modelos internos, que será a possibilidade de uma adoção parcial, isso é extremamente importante. A gente até antecipou um pouco esse processo quando a gente pensou no crédito rural, então a gente já permitiu que a carteira de crédito rural fosse objeto da adoção de forma isolada para modelos internos, e a gente vê com muito bons olhos que as instituições financeiras avancem nessa prerrogativa que a gente já antecipou dessa agenda que vai vir para frente, dada toda a importância que a gente tem para o financiamento do agronegócio brasileiro. Então, esse é o terceiro ponto de Basileia que eu gostaria de destacar. Também poderia falar da questão operacional que o Isaac mencionou aqui e que é super importante para o aspecto brasileiro, mas o ponto que eu gostaria de destacar foi a parceria que a gente fez lá à época que o risco operacional estava em consulta pública internacional, em consulta pelo BAS, no qual a FEBRABAN, as instituições financeiras, junto com o Banco Central, se articularam para mostrar algumas peculiaridades do modelo brasileiro, e a gente foi bem sucedido nesse aspecto, dado que o arcabouço final trouxe algumas salvaguardas que endereçam questões que, se não fossem observadas, trariam um grande impacto para o requerimento de capital do risco operacional no sistema financeiro nacional. Então, esse é um ponto que eu acho super importante a gente destacar. Quando há essas consultas públicas, no âmbito doméstico, acho que isso a gente tem feito de forma intensa nos últimos anos, dá um trabalho grande para o supervisor, processo de consulta, mas os benefícios são muito grandes. E quando há a consulta interna e internacional no âmbito de Basileia, é importante também, é fundamental o engajamento das instituições financeiras nacionais para entender o que o regulador prudencial internacional está demandando e a gente trabalhar para endereçar questões que sejam justas do ponto de vista prudencial para o mercado brasileiro. E o risco operacional, a nova normativa do risco operacional, acho que é um ótimo exemplo dessa parceria que houve entre o regulador e a FEBRABAN, coordenando todo o processo em prol de um sistema financeiro prudente, né, naturalmente, mas também com eficiência. E, para finalizar a parte da agenda regulatória, não poderia deixar de citar o processo da Consulta Pública 78, que é o processo de harmonização do tratamento prudencial entre instituições de pagamento e financeiras. A gente também recebeu inúmeras sugestões e pontos no âmbito dessa consulta pública, estamos finalizando ela, mas aqui eu gostaria de destacar alguns princípios, vamos chamar assim, que a gente julga importante nessa agenda. O primeiro é que o resultado final ele passa por um equilíbrio entre regulação por atividade e regulação por entidade, né? O arcabouço prudencial do Banco Central inclui exigências por atividade, como capital de risco, e por entidade, consolidação prudencial, segmentação e proporcionalidade. Então, o resultado final é um equilíbrio nesse aspecto. O segundo princípio é da segmentação e proporcionalidade regulatória. Essa foi uma agenda que a gente adotou, se não me engano, em 2016,
que ela foi muito bem sucedida nacional e tem sido objeto de estudos e de avaliação no âmbito internacional. Não que os outros países não tenham já uma segmentação, uma proporção, mas a forma como o Banco Central do Brasil organizou esse trabalho de uma forma transparente, clara e justa, pensando na questão final do risco que a instituição, no caso, traz para o sistema financeiro, ou mesmo a atividade, entendeu? Então, o princípio da segmentação da proporcionalidade regulatória é super positivo, tem sido super positivo para o desenvolvimento do sistema financeiro e ele é justo porque ele endereça o risco que a instituição traz para a estabilidade financeira, que, no final do dia, é a missão, um dos pilares da missão institucional do Banco Central, que é assegurar a estabilidade do sistema financeiro como um todo. O terceiro princípio, que eu acho que é super importante, é uma agenda quase que está se tornando permanente nos fóruns internacionais, é a captura do shadow banking. Então, isso é um ponto que a gente tem adotado, acompanhado com muita atenção. Acho que o Brasil, dado o seu arcabouço de registro, tem possibilidade de identificar e monitorar isso com muito mais vigor, e a gente está incorporando isso também no âmbito desse processo da consulta pública 78. Né? Um outro princípio que eu acho que é fundamental e que o banco está no cerne da agenda BC-REST, que é a abertura na inovação e concorrência através da manutenção de portas de entrada para o sistema financeiro. Acho que o sistema financeiro nacional, nos últimos anos, teve um ganho muito grande com a entrada de novos players, né? Isso ajudou a preencher vários gaps que a gente tinha no sistema financeiro, e a gente vê isso como um processo natural de desenvolvimento do nosso sistema. Assim como a gente vê que as instituições incumbentes, os grandes bancos, também têm adotado uma agenda de inovação, de transparência extremamente interessante, extremamente importante para o desenvolvimento do sistema como um todo, e que traz inúmeros benefícios para a sociedade brasileira. Então, esse processo de abertura à inovação, e isso vale para quem está entrando, e isso vale para quem já participa do sistema financeiro há muito tempo, é um princípio que a gente vai continuar perseguindo, assim como a gente vai continuar perseguindo dentro da agenda BC-REST, um enfoque num sistema financeiro cada vez mais eficiente. E, naturalmente, quando a gente fala em mais eficiência para o sistema financeiro, tem sempre um componente da competitividade e da concorrência, trazendo novos players e fomentando também aqueles que já participam do sistema financeiro a avançar nessa agenda de eficiência e transparência do sistema financeiro. E o último princípio ainda, no âmbito da CP 78, é a previsibilidade regulatória, time para adaptação das mudanças que a gente vai fazer quando ela for publicada. Enfim, essa consulta pública 78, ela tem um objetivo claro de harmonizar o tratamento prudencial entre instituições de pagamento financeiro. É uma agenda prioritária que a gente colocou nesse processo de consulta à sociedade no final do ano passado e devemos concluir ela nas próximas semanas, nos próximos meses. Falei um pouco da agenda regulatória, vamos migrar um pouco para a agenda da supervisão, e aqui tem inúmeras novidades. Eu acho que é uma outra oportunidade também, principalmente para o diretor Paulo, diretor de supervisão do Banco Central, depois detalhar com mais atenção para vocês. Mas aqui eu destacaria duas frentes básicas. Primeiro, um aperfeiçoamento e ampliação das bases de dados do Banco Central, e o segundo componente é a introdução maciça de inovação também nos processos de supervisão. Na questão de base de dados, eu acho que o grande destaque os aperfeiçoamentos que estão sendo feitos no sistema de informação de crédito, o famoso SCR, a terceira fase de aperfeiçoamentos, e o novo SCR vai fornecer informação mais tempestiva aos usuários,
e, naturalmente, o primeiro e fundamental usuário é o próprio Banco Central, o próprio processo de supervisão que o Banco Central faz, e isso também vale também para alimentar os aperfeiçoamentos regulatórios que a gente introduz no âmbito do sistema financeiro, e vai racionalizar a captação e uso de informação por meio de convergência com as demais bases e sistemas de crédito geridos pelo Banco Central. Eu acho que é uma etapa importante. O SR é um instrumento único no mundo. Poucos países, poucos bancos centrais têm um instrumento tão robusto como nós temos aqui. E, no final do dia, ele tem o seu objetivo principal, o processo de supervisão, de monitoramento do sistema financeiro, né? Mas, no final do dia, a gente também devolve ele para o sistema como um birô de crédito super importante, guardado aí algumas informações que não podem ser compartilhadas com o sistema, mas ele é um instrumento que serve aos dois lados, principalmente supervisão, mas também ao próprio sistema financeiro. No âmbito da inovação no processo de supervisão, a gente tem avançado bastante na parte de subtech, né, incorporando aos processos de supervisão aplicações de inteligência artificial, uso intensivo de processamento de textos em linguagem natural para automatizar processos da supervisão no tratamento de documentos recebidos. Destacaria que o sistema ADAM, né, que a gente chama de amostragem determinada por aprendizado de máquina, é uma ferramenta também de inteligência artificial que identifica clientes nas carteiras de crédito com evidências de deficiência em sua classificação de risco. Esse sistema tem trazido um grande avanço na análise das carteiras de crédito, permitindo evoluir de uma análise amostral para uma avaliação automática de toda a carteira. Isso é um ganho imenso no processo de supervisão. E, na esteira do ADAM, diversos outros sistemas foram desenvolvidos, possibilitando, inclusive, a geração automática de papéis de trabalho de supervisão. Um outro aspecto super importante, muito alinhado também com os pontos que eu destaquei no início, em termos de desafios para a manutenção da estabilidade financeira, é o aprimoramento da resiliência cibernética. E esse programa a gente chama de PARC, que é o Programa de Aprimoramento da Resiliência Cibernética no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. É um item da nossa agenda BC-REG. Ele organiza e articula ações de diferentes áreas do BC para o aprimoramento da resiliência cibernética do sistema financeiro, do sistema de pagamentos brasileiro, que também contribui para o fortalecimento do processo de supervisão. O objetivo principal desse sistema, e isso está na ordem do dia em termos de resiliência cibernética, é engajar as entidades supervisionadas em ações de prevenção e resposta a fraudes ou a incidentes cibernéticos em sistemas do sistema de pagamento e sistema do próprio sistema financeiro, né? E isso é super importante, esse engajamento tanto das entidades que supervisionam quanto das entidades supervisionadas, né? Então, esse é um foco de atenção permanente que o presidente Roberto Campos, inclusive, tem destacado e pedido o maior empenho possível das equipes nesse avanço. Com isso, eu concluo aqui a terceira parte, que é a parte da agenda do Banco Central, no qual eu destaquei tanto questões relacionadas à regulação quanto à supervisão, e as palavras finais eu resgato como eu comecei a intervenção hoje, né? O Sistema Financeiro Nacional ele segue muito bem resiliente, como o Isaac mencionou no início desse painel, a resposta do sistema financeiro a todos os desafios que a gente passou, principalmente no primeiro semestre do ano passado, foi extremamente positivo, em termos de não só manter a estabilidade do sistema financeiro, que poderia, se não ocorresse, tornado a crise ainda mais intensa, né? Mas, mais do que isso, ele manteve a estabilidade financeira e deu suporte à atividade econômica no Brasil, no momento que as empresas estavam literalmente precisando muito desse engajamento. Então, eu acho importante a gente enfatizar isso,
papel que o sistema financeiro teve na manutenção da estabilidade econômica, inclusive, na nossa economia. A segunda mensagem, a gente, mesmo com toda essa resiliência que a gente tem verificado nos nossos exercícios, no âmbito do Comef, no teste de estresse que a gente realiza aqui, né, há desafios conjunturais, há desafios estruturais que justificam a atenção com as questões relacionadas à estabilidade financeira. Alguns deles eu tipifiquei hoje aqui, né? Existem outros de menor ordem, mas que a gente monitora permanentemente. E o terceiro ponto, que é fundamental, a importância de a gente continuar o aperfeiçoamento do arcabouço regulatório de supervisão prudencial no sistema financeiro. Isso é extremamente importante, com eficiência, com transparência, com muito diálogo, com muita cooperação entre as partes, que é um objetivo comum da nossa sociedade, inclusive. Muito obrigado, Isaac. Parabéns novamente à FEBRABAN pela realização desse evento. E eu fico muito agradecido também por ter sido convidado para fazer a abertura dessa 11ª etapa desse evento da FEBRABAN. Muito obrigado aí, diretor Otávio, mais uma vez, por suas palavras. Já estamos aqui nos aproximando do tempo que foi destinado ao nosso painel, e eu faria apenas uma breve provocação para ter uma reação sua de tudo quanto foi falado, tanto no momento em que me pronunciei também em relação à sua fala de abertura. Nós temos aí visto e vivenciado mudanças e transformações profundas do nosso sistema financeiro bancário, isso nos últimos anos. Portanto, já é uma realidade do setor. Muitos serão ainda os desafios para os anos que se seguirão. Nós precisamos preservar a resiliência do sistema financeiro, precisamos nos ajustar às mudanças que virão, e temos sido reconhecidos nos fóruns internacionais, de fato, pela comunidade estrangeira, como tendo um sistema financeiro com toda essa capacidade de resistência. Mas eu vou no sentido um pouco contrário agora dessa minha provocação, porque nós estamos vivenciando uma abrangente e intensa agenda regulatória, essa que é a realidade, não necessariamente por imposição do Banco Central, mas nós precisamos seguir princípios internacionais. O Banco Central é sempre muito diligente nesse sentido. O fato é que isso tem trazido bastantes desafios, tem trazido custos e impactos estruturais para o setor, e também uma intensa agenda de competitividade. Então, como é que o Banco Central ele tem avaliado os benefícios dessas agendas regulatórias versus os custos e os impactos que a regulação pode causar sobre o papel primário dos bancos, que é, no final do dia, conceder crédito e auxiliar no desenvolvimento da economia. Então, e também como será a atuação do Banco Central para tornar o sistema financeiro mais eficiente, no sentido de automatizá-lo, de simplificar, de reduzir exigências, bem como de retirar amarras e tratar essas ineficiências para se contrapor aos custos trazidos aí pela intensa regulação bancária. Então, fica essa provocação. Se você puder reagir em rápidos minutos, já seria enriquecedor para nós. Isaac, eu acho que é muito bom ponto e bom esclarecer também como o Banco Central vê esse processo. Acho que o primeiro aspecto que eu queria destacar, assim, no âmbito da inovação, no âmbito da competitividade, eu acho que a própria crise da Covid, ano passado, ela trouxe várias lições, né? E uma das lições, ou a lição que eu gostaria de destacar aqui, toda a intensidade que o Banco Central promoveu em termos de inovação nos anos que precederam a Covid, eles se mostraram extremamente oportunos e fundamentais no momento que a gente teve a Covid. Imagina o que teria sido no nosso processo de isolamento social se a gente não tivesse também um sistema financeiro extremamente integrado, digital, preparado para fazer frente
aquele desafio, principalmente ali em março, abril, que a sociedade, as famílias tiveram que ir para casa, as empresas tiveram que ir para casa, do dia para a noite, literalmente do dia para a noite, e trabalhar remotamente. O sistema financeiro respondeu super bem, super bem. Ele, como mencionei aqui, não só na parte financeira e econômica, de dar suporte às empresas, ele deu soluções tecnológicas às empresas. Agora, isso, grande mérito de vocês, que trabalharam intensamente para isso que isso ocorresse, mas também um mérito de uma agenda que o Banco Central já vinha conduzindo há alguns tempos, de empurrar, ajudar o sistema financeiro a avançar isso de uma forma mais séria. Por quê? Porque traz inúmeros benefícios para a sociedade, mas é uma demanda da sociedade. Se o Banco Central não avança com essa agenda de inovação, de competição, há um risco de atropelo nesse processo e há um risco de ficar para trás também nesse processo, porque o resto do mundo também está nessa agenda de inovação. Talvez o Banco Central um pouco mais à frente em alguns aspectos, um pouco atrás em outros aspectos, mas se você for olhar o resto do mundo inteiro, todos os sistemas financeiros estão passando isso, e não é só o sistema financeiro. O sistema financeiro tem uma peculiaridade que é o grau de regulação e supervisão que existe, mas se olhar todos os segmentos econômicos, eles passaram por esse processo de transformação. Então, eu volto para a crise de 2009 e faço a seguinte pergunta: se a gente não tivesse feito esse movimento, que era um movimento que, em parte, era uma demanda da sociedade, o que teria sido da economia brasileira, o que teria sido do sistema financeiro em termos de adaptação ao processo, se não tivesse investido, como vocês têm investido nessa parte de tecnologia. Okay? Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que, dentro da agenda regulatória, eu dividiria dois aspectos. Tem um processo que, por exemplo, é a questão de Basileia, que é um processo no qual a gente tem um grau de planejamento de mais longo prazo de adaptação. Então, o que a gente está introduzindo de Basileia hoje, né, a gente começou a discutir isso em 2009, 2010, após a crise financeira global lá de 2008. E teve todo um processo de identificar quais foram os problemas, de como a gente vai endereçar, um processo de debate internacional que o Banco Central sempre trouxe para o sistema financeiro nacional para fazer esse debate junto com vocês e a gente voltar com nossos feedbacks. O exemplo que eu dei do risco operacional é bem claro nesse aspecto, né? E depois teve a minuta do Basileia, que ela colocou em consulta pública, que a gente teve participação, chance de participar, a gente traduziu isso, Basileia trouxe isso o Banco Central trouxe para o arcabouço brasileiro, está colocando em consulta pública e está dando um prazo adequado dentro do cronograma de Basileia para implementar. Então, a gente tem uma condição de fazer um planejamento desse processo e várias outras normas do Banco Central, não só as que vêm de Basileia, a gente consegue fazer isso. Tem outros que a sociedade está demandando, a inovação está ocorrendo e a gente precisa fazer aquele processo um pouco mais sério, entendeu? Então, acho que tem tido um diálogo muito bom com todas as associações, algumas que a gente tem condições de fazer um processo mais longo, a gente faz, como é o caso de Basileia, esse processo de participação, e tem outros que a gente precisa implementar isso de uma forma rápida. E, volto a falar, eu acho que o benefício para o sistema financeiro tem sido enorme, o benefício para a sociedade brasileira tem sido enorme, e o sistema financeiro tem se adaptado de uma forma muito positiva a esse processo, né? Eu sei que é uma agenda intensa, mas é uma agenda que a sociedade está demandando. Tá? É uma agenda que a sociedade está demandando. Obrigado, então, aqui ao diretor Otávio, que participou juntamente comigo da abertura desse 11º Congresso Internacional de Riscos. Eu devolvo, então, aqui para o cerimonial e para o Rubens a palavra, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada de fazer a abertura deste evento. Muito obrigado. Ok, obrigado, Isaac. Em nome da Febraban, agradeço a participação do diretor Otávio Damasio em mais uma edição deste evento. Muito obrigado.